Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, dando continuidade ao nosso trabalho das palestras virtuais. Convido a todos neste momento para que possamos, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecer por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis, através do Evangelho de Jesus e também através da doutrina dos Espíritos. Queremos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, que nos traz todas essas preocupações salutares, toda essa assistência, a inspiração, e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do tema comunicação com os mortos. E nós vamos então ver que a mediunidade é a faculdade que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, ensejando então esse intercâmbio, essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. E vamos então encontrar no livro dos Médiuns, Kardec vai nos falar que para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ela ser convincente, espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo então a um pensamento. Foi então que nós observamos no início, quando da vinda da doutrina espírita, que começou com os fenômenos das mesas girantes e dançantes. E também com relação às pancadas, nós vamos ver que esses efeitos, depois sendo analisados, foram se observando que por detrás desses efeitos existia uma causa inteligente. E então foram-se adotando vários tipos de métodos para essa comunicação com o mundo espiritual. Comunicação essa que sempre existiu desde toda a história da humanidade e sempre se deu das mais diversas formas. Mas naquela época em que o Espiritismo ia surgindo, e então vamos observar esses fenômenos de efeitos físicos, das mesas girantes e dançantes, e depois vários métodos que foram utilizados para esse intercâmbio com o plano espiritual, onde começaram a utilizar, por exemplo, uma pancada para o sim, duas pancadas para o não, formulando as perguntas. Depois começaram a adotar as letras do alfabeto, uma pancada para a letra A, duas pancadas para a letra B, e assim por diante. Foram utilizando vários recursos, como a cesta de bico, uma mesinha pequena com um lápis acoplado em uma das pernas, onde o médium pousava as mãos sobre a mesa, e a mesinha se movimentava, e então iam formando as palavras, as frases. Mas nós vamos ver que o mais interessante dessas comunicações é que as respostas que eram dadas às perguntas que eram feitas mostravam muitas vezes uma completa oposição ao pensamento dos assistentes, fora do alcance intelectual, muitas vezes do médium. E muitas vezes elas eram dadas em idiomas totalmente ignorados pelo médium e por aqueles que constituíam aquelas reuniões.
Também eram dados, muitas vezes, vários fatos eram relatados que eram totalmente desconhecidos daqueles indivíduos que ali estavam. E então foi se aperfeiçoando esta comunicação até que foi se observado que esses objetos que eles utilizavam, todos esses métodos, não eram necessários, mas era simplesmente colocar o lápis, né, na mão do médium e que ele então iria impulsionar de maneira involuntária e escrever. Então o espírito comunicante iria impulsionar de maneira involuntária e ia escrever então sobre a influência. O médium iria escrever sobre a influência do espírito, muitas vezes sem o concurso da sua vontade ou do seu pensamento. E então foi se aprimorando todo esse processo da comunicação com os espíritos. E nós vamos então ter aí uma obra extraordinária que vai ser um verdadeiro tratado sobre a mediunidade que os espíritos vão ditar e Kardec vai elaborar, Allan Kardec vai elaborar, que é o Livro dos Médiuns, para que a gente possa estudá-lo e então compreender todos esses fenômenos, o que é a mediunidade, os tipos de médiuns, como nós podemos educar essa mediunidade, conduzi-la de forma positiva, de forma correta. Mas nós vamos ver então que os médiuns sempre existiram. E nós vamos ter no Brasil o privilégio de termos dois médiuns extraordinários. Um deles é, sem dúvida nenhuma, nosso querido Chico Xavier. E um outro é Divaldo Pereira Franco. E vai ser Divaldo Pereira Franco que tinha um contato, uma amizade com Chico Xavier e que vai nos contar que Chico contou para Divaldo pessoalmente que durante muito tempo ele havia exercido, Chico, a mediunidade com Jesus através das mensagens. E então no início, quando ele começa o seu trabalho, a sua missão dentro da mediunidade, nós vamos ver então que o Chico vai psicografar inúmeras mensagens que vão culminar também no primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, onde nós vamos encontrar muitos autores, 56 poemas de 14 autores nesse livro, e que teve uma repercussão muito grande também naquela época em que ele foi publicado, em 1932. Mas depois nos fala Divaldo que Chico conta que o Chico vai passar por uma segunda etapa, que vai ser o período dos romances. Os romances ditados pelo seu guia espiritual, Emmanuel. E então, através dessa modalidade agora com o romance, ele nos fala que ele foi aprimorando então a sua capacidade de registro do mundo espiritual. E esses romances então do Chico são tão extraordinários, nos fala Divaldo, que foi escrito um livro por um historiador chamado Roberto Macedo, confirmando então geograficamente todas essas situações, as condições sociológicas, os hábitos daquela época. E então nós vamos ver, nos fala Divaldo, que a mediunidade de romance, ela é também um grande desafio. E tudo foram etapas na vida de Chico, para que ele fosse aprimorando cada vez mais essa faculdade. E ele diz assim: a mediunidade de romance é um grande desafio, porquanto os dados são transmitidos diretamente pela faculdade sonambúlica, evitando qualquer interferência dos registros do inconsciente pessoal do médium.
E então nós vamos ver que Emmanuel vai começar agora esse trabalho com o Chico dos romances, e ele então vai narrar uma de suas encarnações anteriores e vai surgir então o livro Há 2000 anos. Depois deste virão outras obras extraordinárias, como 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão e Renúncia. Mas, passada essa fase, nós vamos ver que Chico entra numa terceira etapa, nos fala Divaldo, que ele relata para Divaldo, que é a revelação agora do mundo espiritual, através do espírito de André Luiz. E então André Luiz, ele apresenta-se como o grande revelador desse mundo transcendente de onde nós viemos e para onde nós retornaremos após a morte do corpo físico. E então ele nos fala assim, que essa fase então da revelação do mundo espiritual foi uma fase de grandes provas para o médium Chico Xavier. Porque o que acontecia? As entidades perversas, conta Divaldo, que omisiam na determinada erraticidade inferior, que se encontram na erraticidade inferior, no mundo espiritual inferior, compraziam-se em ocultar essas informações das criaturas, das pessoas que aqui estavam encarnadas, para surpreendê-las, para levá-las para os seus resgates dolorosos e exercerem muitas vezes sobre elas as vinganças em razão dos seus débitos ancestrais. E então esses espíritos mais inferiores não queriam que essas informações do mundo espiritual chegassem até nós. E então Chico conta que ele suportou nesse período onde André Luiz começa essa revelação através do livro Nosso Lar, que foi um período muito difícil, de muitas difamações, de muitas perseguições, de muitos problemas que ele teve que enfrentar, principalmente, como no caso da família de Humberto de Campos, que ele teve um processo, ao qual a esposa de Humberto de Campos queria os direitos autorais do marido, mas que já havia desencarnado. Vamos ver também os testemunhos que Chico teve que dar na família, na sua própria família, testemunhos pessoais. E então foi uma fase, nos fala Chico, de grandes dores morais esse período, porque essas entidades não queriam que essas informações do mundo espiritual chegassem até nós. E então certa vez nos fala, quando uma pessoa chegou e falou para o Chico que Chico era um privilegiado. Chico, você é um homem privilegiado. E Chico então começa a relatar se é privilégio perder a mãe aos 4 anos de idade. E relata então todo o processo de aflição que ele viveu durante vários anos. E então foi uma fase muito difícil para o Chico. A fase então dessas revelações pelo Espírito de André Luiz vai culminar também nas obras científicas através de Chico e também do médium Valdo Vieira, na chamada correspondência cruzada, onde Chico ficava numa cidade e Valdo Vieira ficava numa outra. E então um recebia os capítulos pares, o outro recebia os capítulos ímpares, provando então a legitimidade do fenômeno mediúnico. E então nós vamos ver surgir através dessa parceria o livro Evolução em Dois Mundos também. Mas nos fala Divaldo que Chico então vai chegar numa quarta fase da sua mediunidade, que vai ser a do correio do além. Quando Chico, e então nesse período, ele estava atingindo uma maturidade mais superior que ele denominaria de mediunato.
Então, ele havia atingido esse nível superior da mediunidade, nesse correio de além-túmulo, que agora ele iria realizar e que ficaria muito conhecido, né, por trazer o consolo a muitas famílias, as muitas mães, pais, através dessas cartas, né, de entes queridos que partiram para o plano espiritual. E ele nos fala que esse correio do além-túmulo é muito difícil, porque ele é muito sutil e exigia de Chico também muitos sacrifícios. Os espíritos que chegavam muitas vezes até Chico chorando, aflitos, para dar as notícias aos seus familiares, transmitiam essas sensações da morte para o Chico. Então, quando morriam de acidente, os suicidas, e então eram tremendos choques vibratórios que causavam no médium. E então nos fala, conta Chico Xavier, que muitas vezes era o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes que amenizava esses fatos, esses choques vibratórios. Em grande parte, então, ele conta das mensagens, das cartas, essas cartas elas eram redigidas pelo Dr. Bezerra. Então, o espírito dizia o que ele desejava e o Dr. Bezerra, muitas vezes, relatava para o Chico. Depois, então, o espírito assinava pegando na mão do médium. A gente sabe que esse fenômeno, né, da psicografia se dá através dessa imantação de perispírito para perispírito. Mas ele nos fala que nem sempre essas assinaturas eram perfeitamente idênticas. E isso é natural. Porque Chico fala para Divaldo: vocês pensam que é fácil pegar a mão do médium e escrever? Quem desejar, pegue a mão de uma pessoa analfabeta, diz Chico Xavier, e assine um cheque para ver se o banco paga. E então é da mesma coisa, né? É bastante difícil. Imagine então fazendo uma assinatura. Mas, nos fala Divaldo, o espírito então, o que acontece nesse processo? Ele pega a mão do médium, centraliza o sistema nervoso central pela glândula pineal, mas os influxos nervosos, por mais que sejam perfeitos, ele diz, não vão reproduzir muitas vezes exatamente a caligrafia que o espírito tinha enquanto encarnado. Mas muitas eram bastante idênticas, assinaturas, né, que tinham algumas nuances muito bem estruturadas e estudadas pelo professor Carlos Augusto Perandrea, perito em grafoscopia, e que vai analisar então a psicografia de Chico Xavier. E então nós vamos ver, né, a grandiosidade de nosso querido Chico dentro da mediunidade que ele exerceu de forma bastante correta e digna. Mas nós vamos ver então que nesse processo de comunicação com aqueles que partiram, com os mortos, né, entre aspas, muitas pessoas chegam ao centro espírita na ânsia de receber essas mensagens dos entes queridos. E então, nós sabemos que esse processo dessa comunicação não se dá assim de forma tão fácil. Não é assim uma coisa que a gente vai vir em um determinado local e vai conseguir de imediato uma mensagem, alguma notícia de um ente querido que partiu. E Divaldo faz então uma advertência da indústria das cartas do além. Pessoas que propõem a psicografar mensagens de entes queridos. E então ele nos fala muitas vezes nesses locais, nessas reuniões, onde se encontram determinados médiuns, as pessoas fazem um verdadeiro inquérito, né? E então pegam uma ficha e muitas vezes anotam o nome da pessoa que desencarnou, a data, os amigos, parentes que já desencarnaram, e ele fala, e muitas vezes então a mensagem já está pronta, né? Porque às vezes a pessoa escreve, mamãe, estou com saudades,
lembro da fulano de tal, de ciclano, né? Ou seja, muitas vezes há uma indução na ânsia de querer a notícia, e isso muitas vezes, nos fala Divaldo, virou um modismo. Mas nós vamos ver que Chico Xavier jamais perguntou qualquer dado a qualquer pessoa. E nós vamos ter uma infinidade de mensagens realmente extraordinárias, com riquezas de detalhes, com a caligrafia, com a assinatura, né, idêntica dos espíritos que se comunicaram, de detalhes que até mesmo a família não sabia, mas que depois ficou a conhecer. E Divaldo então nos conta um caso muito interessante que ocorreu de um rapaz em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, chamado João de Deus. E ele então, esse rapaz, ele estava sendo julgado. E então Divaldo conta que estava, certo dia, lá nos trabalhos que Chico psicografava, junto de Chico, sentado à mesa, e a reunião então com Chico Xavier, né, da psicografia, já ia bastante adiantada. E ao lado, então estava o Chico, Divaldo, ao lado direito de Divaldo estava a Dona Maria Edviges Borges, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, quando alguém pela janela entregou para o Divaldo uma carta. E essa carta dizia que era para ela ser entregue a Chico. Mas como Chico estava psicografando e ainda ia demorar um tempo para terminar, Divaldo então olhou o remetente e colocou a carta no bolso. A reunião continuou pela madrugada. Depois de 2 horas, como de costume, o Chico então, terminando a psicografia, começou a ler as mensagens. E entre elas, uma dizia: tem aqui uma mensagem para João de Deus. E então ele chamou pelo microfone e ninguém veio. E ele disse: mas é uma mensagem da sua mulher desencarnada para João de Deus. E deu o nome então da mulher. Divaldo então naquele momento lembrou da carta. E quando ele viu, ele percebeu que a carta era de João de Deus. E apanhou a carta. E então disse: Chico, tem aqui uma carta para você, mandado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, de uma pessoa chamada João de Deus. E então o Chico disse para Divaldo publicamente: leia então a carta. E Divaldo então leu. E a carta dizia assim: seu Chico, eu estou sendo processado sob a suspeita de haver assassinado a minha mulher, mas eu não a assassinei. Era o dia do nosso aniversário de casamento. E então ele vai contando na carta. E então no final ele diz assim: então eu peço, seu Chico, que interceda junto aos bons espíritos para mandarem uma carta dela, uma coisa qualquer, né? E então ele assina João de Deus. Vejam só, ninguém sabia de nada, né? O Chico não sabia de João de Deus, não sabia que era da esposa, não tinha nenhum contato, né? E como que aquela carta chega ali naquele momento, naquele dia, e a esposa então de João de Deus dá essa comunicação através do Chico. E então depois que o Divaldo lê a carta, a Dona Maria de Virges, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul, que estava junto, ela diz: eu conheci essa moça, ela foi Miss em Campo Grande, ela foi assassinada pelo marido e ele está então agora sendo processado. O Chico então diz: vamos ver o que ela diz na mensagem psicografada, o que a esposa dizia. E então a mensagem dizia assim: ainda me recordo que naquela data do nosso aniversário de casamento, nós estivemos visitando a família de fulano de tal. Fizemos um lanche e depois visitamos Beltrano e Cicrano. Voltamos para casa e no momento que você tirava o revólver do coldre e colocava na mesa de cabeceira, ele escorregou. Tinha uma bala. O gatilho estava preso. Disparou e me alcançou. Ainda me lembro.
E então ela narra e assina a carta. Era a defesa dele. E então Maria de Virgem diz: ele não está aqui, Chico. Como que nós vamos fazer? Aí Chico diz: a senhora pode levar e entregar para ele? E então Maria de Virgens tomou a carta, viajou a Campo Grande e entregou a ele, que entregou a carta ao seu advogado, para provar que tudo o que ele havia dito, conforme estava nos autos, era exatamente o que a esposa também vinha dizer do além, através dessa carta psicografada por Francisco Cândido Xavier. E então ele foi absolvido por unanimidade de votos. E a partir daí então nós vamos ver a grandeza da mediunidade, principalmente a grandeza da mediunidade com Chico Xavier. E então, companheiros, muitas vezes, as pessoas perguntam: qual centro eu devo recorrer para receber as mensagens de um parente? E então a primeira pergunta que nós devemos fazer é necessário nós sabermos se eles têm condições de se comunicar conosco. Anunciar que o médium vai psicografar uma mensagem é muito complicado. Como é que nós sabemos? Será que os espíritos vão vir? Perguntaram certa feita para Chico: Chico, você poderia receber uma mensagem? E ele responde: ah, meu filho, o telefone toca de lá para cá. Chico nunca dizia que ia receber. No próprio programa Pinga Fogo da TV Tupi, quando lhe pediram para psicografar, ele diz: vamos ver se o fenômeno acontece. Porque o médium é apenas um instrumento e ele não pode dizer que o fenômeno vai acontecer. E então nos fala Divaldo, o Centro Espírita tem muitas atividades para serem exercidas pelo médium. Não só a mediunidade, mas todas as tarefas, todas as atividades. Porque a tarefa do médium não é só receber espíritos, mas é viver os postulados da doutrina espírita. E assim, então, companheiros, eu convido a todos, mais uma vez, para elevarmos agora o nosso pensamento a Deus, agradecendo pelo dom da vida. Agradecer a Jesus, o mestre e amigo, por tudo que ele representa em nossas vidas, e também a todos os amigos da espiritualidade. Que nós possamos, a nossa prece, chegar a todos aqueles que se encontram necessitados também, sejam encarnados ou desencarnados, em todas as partes do planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E assim então, para encerrarmos o estudo de hoje, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.